Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Na tarde de hoje possamos beber um pouquinho do Evangelho do nosso Mestre, para que saiamos daqui um pouco mais instruídos na sua mensagem, nas suas recomendações sobre o nosso bem viver, sobre como nós devemos viver. O nosso Mestre, muito sábio, ele tinha um dom da presciência. Ele conseguia prever muito mais à frente. E em certo momento da sua jornada, ele vai falar que depois da sua partida, haveriam de surgir falsos profetas. Haveriam de surgir pessoas que se rogaria a prerrogativa de profetas, de enviados de Deus, ou enviados do próprio Jesus. Ele disse que essas pessoas seriam capazes de fazer grandes prodígios. Esses falsos profetas poderiam fazer grandes prodígios, capazes de enganar até os escolhidos, ou seja, aqueles que realmente estavam com essa missão. Essas palavras de Jesus nos refletem a ideia, primeiramente, de profeta, né? Ou seja, a ideia de que o Pai sempre nos manda alguém para orientar o seu povo. Que nunca estamos isolados ou excluídos. Nenhum dos povos. Em todos os povos, no momento certo, está ocorrendo e virão pessoas mais esclarecidas para auxiliar no crescimento dos povos. Então, cada povo, cada nação tem os seus enviados, seus líderes, pessoas responsáveis por esclarecer a população, fazer com que haja progresso. Então, sempre nós vamos ver no decorrer da história que houveram enviados, profetas, homens ilustres, filósofos, cientistas, de uma maneira ou de outra, que vieram trazer conhecimento das leis de Deus. Seja das leis naturais, seja das leis morais. Então, nós vamos ver na história, né, lá na Antiguidade mesmo, vamos ver na Índia, né, com os vários enviados do brahmanismo. Nós vamos ver no povo judeus, né, Moisés, Abraão, nós vamos ver José, Jacó, Moisés e os outros profetas que vieram a posteriores. Todos trazendo esclarecimento, fazendo interpretações do que existiam e tornando aquilo mais claro para aquele momento. E isso acontece em todos os povos. Tá? Os povos mesmo isolados, nós vamos ver um cacique, um líder tribal, que vai trazer esclarecimento e vai permitir que aquele povo absorva a quantidade de conhecimento que lhe é permitido absorver. Pois bem, diante desses enviados, Jesus, ele prediz que também virão pessoas que não são, ou que não tiveram este encargo. Mas, por interesses outros, né, por ideia de poder, se arvoram como profetas. Ou seja, tem um interesse político, tem um interesse de poder, de riqueza, e se arvoram, ou seja, se autodenominam profeta, sem realmente ter aquele encargo. Muito poder ter algum tipo de conhecimento, poder ter alguma faculdade, né, advinda do próprio corpo, que lhe permite interagir com o plano espiritual. Mas não tinha especificamente a característica de ser um profeta. Mas por interesse de posicionamento, de status ou de riqueza, se arvoram nessas condições. E realmente nós vamos ver que isso não é algo apenas da época de Jesus. Se trouxermos para os dias atuais, nós vamos ver várias pessoas se autodenominando enviados, messias ou profetas. Pessoas que se arvoram no direito de vender a salvação. Então, muito cuidado com essas pessoas
que, a pretexto de dinheiro, né, de retribuições pecuniárias, estão vendendo salvações no céu. Estão vendendo um cantinho, uma casa no céu. Muito cuidado com esses enviados, tá? Porque eles se caracterizam, que nós vamos tentar explicar, como falsos profetas. Porque a característica dos profetas, dos verdadeiros profetas, ou dos seguidores que têm como base Jesus, deve ser a humildade, a doçura, a benevolência. Nunca, em nenhum momento, os enviados do Mestre vai impor, seja o que for. Vai tratar de forma ditatorial ou tirana quem quer que seja. Vai obrigar quem quer que seja a seguir essa ou aquela filosofia ou aquela religião. Mas não é o que nós vemos. O que nós vamos perceber é que esses que se dizem enviados trazem a cisania, a disputa, trazem a ideia que aquela posição, aquela igreja é melhor do que a outra. Se você não estiver naquela igreja, se você não estiver naquele partido, você está excluído da verdade. Você vai estar excluído das benesses de Deus. Você não será um dos eleitos na hora do juízo final. Então nós podemos perceber que Jesus dá a dica de como nós devemos tratar essas pessoas, de como nós devemos nos portar para entender e não cair na lábia desses falsos profetas. Que não vai ser pelos os prodígios que vai diferenciar. Ah, não, eu vou seguir fulano porque ele cura. Eu vou seguir aquela linha porque ele tem uma palavra bela. Eu vou seguir aquela linha porque é essa ideia que eu gosto. Não. Jesus nos dá uma orientação basilar para que a gente não caia na esparrela de seguir essa ou aquela corrente e lá no outro lado, quando chegar o momento da prestação de conta, com o desencarne, nós nos postarmos do outro lado de cara para cima, sem saber o que estamos fazendo e apontando esse ou aquele líder como tendo sido aquele que nos desviou do caminho. Essa acusação de que fomos enganados não vai servir lá no plano espiritual. Porque foi nos dado as condições necessárias para discernirmos os falsos profetas. Jesus nos orienta que nós devemos conhecer a árvore pelo fruto. Ele vai dizer que uma árvore boa dá bons frutos. E uma árvore má, ela não dá bons frutos. Dizendo o seguinte, que nós devemos olhar para aquela pessoa que se porta como um profeta, né, como um enviado de Deus, e olhar ele como árvore, e perceber nele os frutos das suas ações ou dos seus atos. O pastor, o padre, o filósofo, o cientista, o político, é a árvore. Ele traz a ideia. Quais são os frutos que ele apresenta? Quais são as obras que estão na sua esteira? Ele só tem lábia, ele fala muito bonito, palavras difíceis, é um prodígio na linguagem oral, mas e o fruto? O que ele faz? Qual é a sua obra? O que ele pede que nós façamos? Qual é o exemplo de vivência, ou de amor, ou de fraternidade que ele nos deixa? Então é simples. Observe a filosofia, observe a política, observe o conhecimento científico que nos apresenta e nos olhemos o que ele traz de bom. Se é o conhecimento filosófico, se o conhecimento político, se o conhecimento religioso provoca dissensões, se quer provocar guerra, exclusões, não é um bom fruto. Porque é um fruto de cisania, de ódio, de exclusivismo. Então essa árvore não é uma árvore que dá bons frutos. Porque os emissários de Jesus, eles não querem ódio, não querem intriga, não estão
fadados ou não estão encarregados de trazer dissensões ou rupturas, mas apenas o amor fraterno, a união entre os povos. Então nós não podemos nos apegar a essa ou aquela filosofia, ou essa ou aquela corrente política, ou essa ou aquela corrente científica, que na sua esteira exclui muitas pessoas. Nós temos que buscar aquela que agregue, que diga que todos os seres são irmãos, que cabe a nós que temos um pouco mais, auxiliar o que tem um pouco menos. Então essa árvore dá bons frutos. E esse tipo de corrente é a corrente necessária e que nós devemos nos filiar, porque em nenhum momento diminui a qualidade desta ou daquela religião, deste ou aquela povo, deste ou daquela pessoa, mas tratando a todos como irmãos. Este, ou quem trouxer esse tipo de corrente, de ideias, são correntes de um verdadeiro profeta. São correntes de verdadeiros enviados de Deus, que vai trazer informações para instruir o povo, para permitir a apresentação de leis que até então estavam escondidas, ou sob um véu da ignorância, permitindo entender como funciona a ligação de nós humanos com Deus. Que todos nós somos filhos de Deus. Que Deus não exclui ou não imputa essa ou aquela raça mais poder ou mais ou menos poder. Que a todos são seus filhos, a todos dá as condições de igualdade. Então, essa corrente é uma corrente legal para ser seguida. Essa é uma corrente dos verdadeiros enviados de Deus. Mas toda aquela que traz ódio, exclusivismo, que só esses têm direito, só essa igreja, ou só esse partido, ou só esse grupo faz jus ao esclarecimento, não é uma corrente boa para ser seguida. Porque demonstra que na sua esteira não traz bons frutos. Vai trazer sobreposição, força, ódio, rancor, guerras. E qualquer que seja a ideia, meus irmãos, seja na ciência, na filosofia, na religião, ou em qualquer outro conhecimento, que na sua esteira pregue o ódio, pregue a brigas, pregue discrepância ou desigualdade, não é de um verdadeiro enviado de Deus. Ah, Alberto, mas tem algum conhecimento nessa pessoa, nessa corrente? Tem. Se eu me filiar, eu vou me dar mal? Você vai ter que escolher, é o seu momento. Mas não venha dizer depois que você não sabia por que seguiu aquela corrente. Não tinha como saber. Tem sim. Observe, surgiu um líder religioso que faz prodígio, que cura todo mundo, que tem uma palavra belíssima. Ótimo, beleza. São dons de Deus para ser usado, que ótimo. Mas observe mais o que ele faz mais. Ele cobra pelas curas. Ele cobra para que você frequente aquela determinada corrente. Quanto você tem que pagar por aquilo? Então nós temos a racionalidade, nós temos a razão, nós temos a inteligência e as recomendações do nosso mestre. As recomendações para nós não cairmos mais em correntes que outrora nós já seguimos. Mas agora nós estamos imbuídos numa outra, que é o Espiritismo, que nos entrega a razão e que nos convida ao raciocínio, ao questionamento, ao auto-questionar-se. As próprias ideias espíritas não engulam sem digerir, sem refletir. Reflitam. Vejam se realmente isso faz sentido. Será que era isso mesmo que Jesus queria? Que estivéssemos aqui pregando a igualdade? Pregando o amor, a fraternidade? Será que foi isso a história do Mestre? Será que as curas que existem nas casas espíritas está dentro do padrão pelo Mestre estabelecido? Do vem receber de graça e dar de graça? Então são padrões que nós podemos utilizar para nos embasar e não cairmos na esparrela dos falsos profetas e dos falsos enviados. Cobra-se alguma coisa?
nas casas espíritas por qualquer tipo de trabalho? Nas casas espíritas sérias, não. Mas tem muitas casas que se dizem espíritas que cobram, mas na realidade não são espíritas. Se cobrar qualquer elemento, qualquer tipo, até mesmo de medicamento sugestivo, não é uma casa espírita séria. Não segue as recomendações do receber de graça, dar de graça. E o Espiritismo, meus amigos, ele esclarece ainda um outro tipo de profeta, um outro tipo de falso profeta muito mais perigoso do que os que nós vemos na TV ou vemos nas suas palavras, nos cartazes, que são os espíritos ou os falsos profetas que já viveram aqui na Terra, tiveram uma vida também desregrada de enganar, e que veio o fenômeno da morte e os levou. Sendo que o fenômeno da morte não os torna, ou não torna a pessoa ou o espírito iluminado só porque passou pelo fenômeno da morte. Aquele que enganava, aquele que usava de subterfúgio aqui neste plano, no outro plano também ele usa. Então também lá eles serão falsos profetas. E mais perigoso ainda, porque esse nós não vamos vê-los, a não ser as pessoas que têm o dom da evidência. Mas eles participam do dia a dia. Estão junto conosco aqui, em casa, no trabalho, na escola, nos próprios lares. Vão estar junto de nós o tempo todo, nos mandando os verdadeiros bombardeios mentais, ideias, que muitas das vezes não são nossas, mas nós gostamos das ideias. São os espíritos desencarnados, os galhofeiros, os orgulhosos, os pseudo-sábios, que ainda pretendem utilizar o seu poder, a sua lavra de convencimento que tinha quando encarnado, agora desencarnado. Se aproximando de nós e vão, pelos condutos da intuição, pelos condutos do pensamento, vão tentar nos guiar, nos conduzir como verdadeiras marionetes, nos levando a fazer coisas que até então a gente nem imaginava fazer, mas vê que na hora a gente gostou daquela ideia e começa a fazer. São os espíritos pseudo-sábios, orgulhosos, egoístas, que ainda insistem em manter sob o jugo aqueles que outrora o seguiram. Esses são perigosos. Porque eles agem não só naquelas pessoas que acreditam em espírito. Que legal é isso? Ah, não, fulano acredita em espírito, os espíritos vão agir. Não. Eles agem também naqueles que não acreditam. Porque os espíritos estão em todo lugar. É uma lei que haja a interação do espírito e matéria. Então os espíritos estão com quem sabe que eles existem, acreditam, mas também estão naqueles que não acreditam que existam espíritos. Antigamente eles se pronunciavam pelo pensamento, pela a mediunidade ostensiva, que a pessoa nem sabia que tinha. De uma hora para outra, uma palavra, uma intuição. Mas agora não, os fenômenos ocorrem cotidianamente, rotineiramente. E eles atingem a todos mesmo. E o Espiritismo vem esclarecer que existe essa gama de falsos profetas, que verdadeiramente tomam conta de algumas pessoas inexperientes, ou que não têm um cunho moral, um tratamento moral adequado, e que permite que os espíritos verdadeiramente tomem conta e façam exatamente o que eles querem. Então eles predizem de tudo. Eles fazem previsões, eles apresentam argumentos, seja ele na oratória, seja ele na escrita, capazes de convencer e convencem a muitos. Muitos são levados pelaquela figura, né, que fala com voz diferente, com aquela figura que reúne multidões. E normalmente os verdadeiros profetas são seguidos por muito poucos. Porque são humildes. Porque tratam a todos igualmente. Mas nós ainda somos acostumados à opulência do profeta.
Nós queremos aquele que se destaque, aquele que tem a voz, que encoraje, que comande. Quando os bons espíritos não mandam, não puxam, eles vêm esclarecer. Se nós não quisermos acordo, eles nos deixam em paz. Largam simplesmente. Mas os maus espíritos, os espíritos ignorantes, os pseudo-sábios, não. Eles impõem. Eles querem se fazer obedecer. E são realmente agressivos. Constrangem. Fazem com que os médiuns, que são instrumento, obedeçam fielmente. E muitas das vezes levam multidões. O Espiritismo é esclarecer que existe, assim, os espíritos enganadores. Que muitas pessoas ilustres estão obsediadas, verdadeiramente fascinadas por espíritos pseudo-sábios, que conduzem muita gente à miséria, a caminhos tortuosos, que depois tem que desfazer. Então, meus amigos, muitas das vezes nós seguimos por esses caminhos, nós seguimos conselhos de espíritos, porque queremos, porque gostamos, queremos ser conduzidos, achamos bom que alguém nos dê a ordem, nos dê a verdade, porque nós temos preguiça de procurar a verdade. É preferir que alguém nos diga o que façamos. Aí nós vamos ver muitos cultos em que vai dizer lá, o sacerdote vai dizer exatamente o que você tem que fazer. E às vezes o fiel não tem coragem nem de ler o livro sagrado, para realmente entender se aquilo saiu do livro, se realmente é uma fonte confiável. E depois, lá na frente, enganado, se sente traído, mas sob o argumento de que foi traído, não retime e não retira a sua falta, a sua inércia. Meus amigos, tomemos muito cuidado com as consultas aos espíritos. Mesmo nas casas espíritas, temos mentores, mas não é para que nós tragamos todos os nossos problemas para os espíritos resolver. Não precisamos trazer todos os nossos problemas para eles. Ah, o meu filho não me obedece, o meu marido está saindo demais. O que o espírito vai fazer com eles? Não vai fazer nada. E nem deve. Então nós devemos tomar cuidado bastante. Nós, espíritas, acreditamos realmente na existência do espírito, que somos espíritos imortais. Mas aqui não se prega que haja socorro, ou a busca de socorro de todos vocês pela espiritualidade, para tudo. O que se busca é que cada um de vocês reflitam sobre suas dores e busque as suas próprias soluções. O que se faz nas casas são pequenos socorros, lenitivos, uma bengala para que você raciocine, mentalize e auto-questione e busque a sua autocura. Mas muito vem pelo socorro, pessoalmente pelo socorro. Sentam e muitas das vezes não prestam atenção no chamado, nas palestras, e fica anos e anos, água fluidificada, passe e tratamento. Água fluidificada, passe e tratamento, e consulta com a espiritualidade. Aí eu me consulto aqui no Bezerra, nas casas X e Y, fazendo vários tratamentos. Mas quanto a si mesmo, quanto ao seu autocontrole, quanto ao estudo, está fazendo realmente? Ou está deixando tudo a cargo da espiritualidade? Devemos nos questionar isso, para não sermos colhidos por falsos profetas. Porque nem todos os espíritos sabem tudo. E muitos dos espíritos que trabalham nas casas espíritas são trabalhadores como nós. Doido para trabalhar. Não trabalhou quando encarnado, quando retorna à espiritualidade está doido para trabalhar. Muitas das vezes só ele tem condições de contato com o médium. E o espírito superior só orienta, supervisiona. E nós nos colocamos a eles direto como velhos pedintes que somos. Mas é perigoso recorrermos sempre à espiritualidade. Ficarmos na dependência de todas as nossas decisões
recorrer à espiritualidade. Não é para isso que os espíritos se comunicam e nos orientam. Nos orientam para que nós vivamos uma vida regrada, uma vida pautada pelo Evangelho, uma vida na prática do bem, e eles vão nos orientar nisso e vão nos auxiliar quando fraquejarmos, mas não para o socorrimento o tempo todo. Como nós vemos, e muitas pessoas que saem daqui e correm nos consulentes porque fulano falou que aquele vidente é muito bom. Aí vamos lá. Vou me consultar com o vidente. Eu sou espírita, mas eu vou. Eu sou católico, mas eu vou. Tudo bem. Não percebe que lá tem uma cobrança de uma taxa, de uma gratificação ao vidente? E todas as casas que cobram algo, não existe espíritos superiores a ela. Existem espíritos que se dizem orientadores, mas são desorientados. E é só prestar atenção no diálogo que vamos perceber. Porque eles vão falar, né, tem uma historinha aqui do irmão X, né, só para ilustrar, ele nos conta que determinado vidente tinha o dom de entrar ou perceber a áurea mental, o campo mental das pessoas que se aproximavam de até ele. Certo dia foi levado até ele um senhor, um homem, que desde pequeno era flagelado com pesadelos e ideias de morte. Já tinha percorrido toda a ciência médica, psiquiatra, psicólogo, e ninguém conseguia detectar o que ele tinha, aquele transtorno esquizofrênico, psicopata mesmo. Na realidade, ele trazia em si marcas necessárias ao seu refazimento nessa existência, porque em outra existência ele tinha sido um homicida. E ele trazia marcas necessárias, marcas indeléveis que ele tinha que conviver. Mas ele queria se livrar daquela percepção de dor, de angústia, daqueles pesadelos terríveis. Então ele vai até o vidente. O vidente, quando percebe aquela áurea daquele indivíduo, né, ele, com a sua, aquele orgulho de falar sempre a verdade, ele não mede as palavras e vai fazer da sua percepção a verdade. Vai dizer que aquele indivíduo, aquela pessoa, iria cometer um crime, que ele seria um homicida. Por isso, aqueles pesadelos. Aquele consulente sai daquele local com uma certeza que ele não tinha antes. Uma certeza que ele iria matar alguém. E aquelas ideias de morte e de matar ficaram mais fortes nele. Que antes ele tentava reverter, agora não. Se ele tinha que matar alguém, tudo bem, ele aceitava. Então ele começou a premeditar. Várias vezes, passou anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele tentou matar os amigos, os parentes, e não conseguia. Mas a ideia de morte já estava marcada nele. O vidente disse que ele ia matar alguém. Certa noite, ele andando, ele encontra numa ponte uma pessoa que estava meditando. Se eu tenho que matar alguém, que seja agora. E ele vai lá e com um cutelo esfaqueia aquela pessoa que estava na ponte. Passado um pouco daquela penumbra, daquela escuridão, vai se perceber que o morto era o vidente. Então tomemos muito cuidado. Principalmente os médiuns, que por falta de estudo, por falta de orientação, recebem a influenciação de espíritos, muitas das vezes, não bons espíritos. Porque os bons espíritos nunca vão falar das mazelas das pessoas. Nenhuma consulta ele vai dizer que você traz uma bagagem que te direciona para o mal. Ele pode até te fazer uma crítica. Ele pode até te colocar, te fazer um enquadramento, mas nunca vai te direcionar para o mal.
vai sempre te sugerir o caminho do bem, a prática do amor, o serviço fraterno. Mas os maus espíritos, ou os espíritos imperfeitos, como o Espiritismo chama, não. Eles não têm o mínimo pudor. Os levianos falam do que entendem e do que não entendem. Falam de predição de futuro, de situações gravosas com a maior facilidade. Quando os bons espíritos calam daquilo que não sabem, simplesmente calam. Não fazem previsões de dia, hora, de acidente. Só os galhofeiros, pseudo-sábios, levianos. Por aí nós podemos tirar quem são os espíritos que estão orientando o vidente, o médium. É pela conversa, é pelo diálogo. De poucos minutos você percebe pelo tom das palavras e pelas próprias palavras que o médium utiliza, o mediunizado, que o espírito está falando, para identificar qual é a categoria do espírito.